Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing, guys? Teacher Leo para mais uma aula de conversation. Geography, guys. São tantas matérias que a gente vai se perdendo, mas eu sou professor de vocês de Geography, não de Conversation. Ok? Então, boys and girls, hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, muita coisa importante, tá certo? Inclusive, a gente vai falar de immigration, né? Imigração para o Brasil, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria relembrá-los, para quem não tiver lembrado, né? Relembrá-los que amanhã é o dia do nosso drive-thru, ok? Então, eu gostaria da presença de todos no nosso drive-thru de amanhã, porque eu tô com saudade de vocês, galerinha. Vamos lá dar um shout para Teacher Leo. Dizer, Teacher Leo, I see you every week in our classes, geography classes, ok? Importante para a gente, para dar aquela moral para o teacher, tá bom? Vocês devem ser o de 18 a 19, então estaremos lá, 18 a 19, ou 17 a 19, alguma coisa desse tipo. Estaremos lá dando tchau para vocês, tá certo? Então, apareçam mesmo, além do que é importante, né? Pegar as atividades, essas atividades avaliativas, muito importantes. Ok, boys and girls? Então, vamos lá, vamos falar de imigração, que é immigration. Então, já peguem aí o caderno de vocês de Geography, tá? Eu já ia falar outra coisa. Peguem um caderno de Geography de vocês e escrevam imigração. A gente vai escrever immigration. Não tem como eu mostrar aqui, então eu vou soletrar para vocês. É I-M-I-G-R-A-T-I-O-N. Immigration. I-M-I-G-A-R-A-T-I-O-N. Immigration. Ok? Anotem isso daí. A gente vai falar sobre isso hoje, mas não sobre qualquer tipo de imigração, né? Mas imigração no Brasil. E o que é que isso, os aspectos disso daí, né? Como isso influenciou na nossa, na contribuição da nossa sociedade, né? Da população brasileira, mas da sociedade, da cultura, tá? Então, só para vocês se situarem, do livro de Geografia, esse assunto vai da página 175, né? A gente vai hoje, né, ver da página 175 até 181, certo? 175 até 181. Sobre imigração, a sua contribuição, qual é a diferença entre refugiado e imigrante, e sobre a faixa etária da população brasileira. Muito, muito, muito importante. Então, o Brasil é um dos países, né, que tem a sua população mais influenciada, tá certo, pela cultura imigrante, né, pelos imigrantes. Não só na questão cultural, mas na questão econômica, tá certo? E essa influência vem exatamente nas duas regiões mais ricas do Brasil, tá certo? Que é a região sul e a região sudeste, tá certo? A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, tá certo? Visando ao povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável. Ok? Então, a gente tem essa influência, né, de imigrante, tá certo? De pessoas que vieram para o Brasil, né? Por qualquer que seja a razão, a gente tem um fluxo gigantesco dessas pessoas vindo mais depois da Primeira Guerra Mundial e também depois da Segunda Guerra Mundial. Então,
pelo menos no caso do Brasil, essa questão da imigração tem muito a ver com como se estivessem fugindo, né? Fugindo da guerra. Essas pessoas vêm para o Brasil também tem um histórico de receber bem imigrantes, de receber bem povos vindo de outros lugares, né? E essas pessoas foram bastante beneficiadas, tá? Quando elas vieram aqui, elas foram bem recebidas, né? Então, foi dada terra para essas pessoas, foi feito um empréstimo, se emprestou dinheiro a essas pessoas para elas reiniciarem a vida delas aqui, tá certo? E aí elas contribuíram, tá? Elas já tinham a técnica, já vinham da Europa, já tinham técnicas desenvolvidas, né, de agricultura, tá certo? Isso daí tudo contribuiu também para que o Brasil fosse se desenvolvendo também e se transformasse numa população, numa potência, digamos assim, agrícola, né? Mas a imigração mesmo no Brasil teve a partir de 1530, tá certo? Quando começou a se estabelecer um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra, né? Na verdade, a imigração no Brasil começa da seguinte forma, começa dizendo assim, opa, que lugar rico, que lugar legal, vamos para lá para explorar esse lugar, vamos levar o que a gente tem, o que eles têm para a gente, né? A proposta inicial era essa, começa em 1530, o Brasil é descoberto em 1500, mas leva-se mais ou menos 30 anos para que Portugal se organize nesse sentido para dizer, vamos para lá, que lá onde está o ouro, literalmente, né? Em 1534, o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e o nosso Pernambuco, tá certo? Foi, ao mesmo tempo, um movimento colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas, né? A escravidão, ela começa, né, um pouquinho depois disso daí, no fim desse século, começa realmente o processo de trazer escravos da África para o Brasil, mas aí muita gente que vinha com a intenção de explorar acabava ficando, número um, muita gente vinha e se miscigenava, ou seja, casava, né, se relacionava com pessoas de outras raças, e aí a nação, o povo brasileiro começa a surgir, começa a realmente surgir, tá certo? Porque quer queira, quer não, vinha para cá, né, vinha muitos homens, vinham para cá, né, e aí se relacionavam com as mulheres, com as índias, com as negras, com outras mulheres que tinham aqui, depois iam embora, mas deixavam os filhos, né, ou não, ou alguns ficavam aqui, tá? Não eram todos, né, que eram covardes dessa forma, tá certo? Em 1549, né, criou-se o governo geral, o que fez com que se organizasse a sociedade brasileira, ela, no Brasil se organizasse, isso passou a atrair alguns portugueses, né? Começaram a dizer assim, opa, peraí, as coisas lá estão mais organizadas, vamos para lá. Nessa época, a Bahia, Salvador era a capital do Brasil, então muitos foram para a Bahia. A partir desse momento, né, a migração de pessoas para cá começou a se tornar uma coisa mais constante. Apesar de que o movimento de pessoas migrando para o Brasil foi relativamente pequeno até o século, relativamente pequeno nesse século, né, no século XVI. Mas aí, nos 100 anos seguintes, começou a atingir cifras expressivas, né, números expressivos no século XVIII, né, 1700 e bolinha, tá certo? Então, isso daí foi acontecendo. Por que razão? Porque começaram a se descobrir minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais, tá certo? Então, muita gente, muitos portugueses vieram atrás de uma vida nova, né, de dizer assim, opa, vou para lá, que lá tem muita riqueza, e muita gente veio para se estabelecer, porque visualizou assim como algo de longo prazo, né? Eu vou lá e vou atrás das riquezas, explorar as riquezas, mas vou ficando por lá, né? A verdade é que o Brasil não é um país desagradável, não. O Brasil é um país que tem um clima bem agradável, tem riquezas naturais,
né? E a verdade é que o frio, se o frio hoje em dia já desagrada, imagina naquela época, né? Imagina naquela época que não se tinha metade da tecnologia que tem hoje, tá certo? Nesse mesmo século, né, no século XVIII, registra-se outro movimento migratório, o de açorianos para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazônia, estados que fundaram núcleos que mais tarde se tornaram cidades prósperas, tá? Então, os açorianos daquela ilha de Açores, né, que fica em Portugal. Açorianos, né, fica, se eu não me engano, é uma ilha. Açorianos fica em Portugal, tá? Um território pertencente ao território português, ok? Então, isso acontece ali nos estados do sul, tá certo? Os colonos, nos primeiros tempos, estabeleceram contato com a população indígena em constante nomandismo, né? Então, os indígenas eram nômades, eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar, eles passavam um tempinho no lugar, depois se mudavam para outro, depois para outro. Então, os portugueses, embora possuíssem conhecimentos técnicos mais avançados, tiveram que aceitar numerosos valores indígenas indispensáveis à adaptação ao novo meio. O legado indígena tornou-se um elemento da formação do brasileiro. A nova cultura incorporou o banho de rio, o uso da mandioca na alimentação, cestos de fibras vegetais e um numeroso vocabulário nativo, principalmente do tupi, associado às coisas da terra, tá certo? As populações indígenas não participaram inteiramente, porém, do processo da agricultura sedentária implantado, pois seu padrão de economia envolvia a constante mudança de um lugar para o outro. Daí haver o colono recorrido à mão de obra africana, certo? Então, é aí onde entra a necessidade, existe uma necessidade da mão de obra africana, porque o índio ele não se acostuma a ficar no mesmo lugar, o índio ele tinha uma qualidade de vida boa, então ele não se acostuma a ser escravo, os que são pegos para ser escravo não se adaptam a essa realidade, a mortalidade era muito alta, a revolta era muito alta, então eles trazem os escravos africanos, não porque eles sejam mais, digamos assim, menos batalhadores, mas porque imagina, você tirar uma pessoa de um lugar para o outro. O índio, se você prendia um índio escravizado, e na primeira oportunidade que tinha de fugir, ele fugia, porque ele ia sobreviver. Mas um africano, se você pega um africano e traz para cá, como é que ele vai sobreviver? Como? Você não conhece nada, ele não conhece o habitat, ele não conhece nada daquilo ali. Então, ele acaba, de certa forma, sem ter a quem recorrer, tá certo? Então, por essa razão, o africano ele acaba se adaptando melhor e também tem uma questão econômica por trás, né? Passa a ser algo lucrativo, né? Essa escravidão. Tinha muita gente que ganhava dinheiro com isso e acaba meio que incentivando, tá certo? Essa coisa aí. Então, os africanos, né, fortemente, né, começam a vir nos séculos, começa a vir no século XVI, começa lá no século XVI até o século XIX, tá? Então, imagina-se em torno de 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados, tá certo? E aí influenciou em tudo, influenciou na cultura, na mestiçagem, na economia, né, de uma maneira muito forte, tá certo? Essas pessoas vinham para trabalhar em todo o território brasileiro, mas principalmente em engenhos, em fazendas, em arraiais de mineração, em sítios extrativistas, em plantações de algodão, em fazendas de café e até em áreas urbanas, tá certo? Mas também houve um outro tipo de imigrante, né? Os espanhóis, os franceses e os judeus. A entrada de estrangeiros no Brasil era proibida pela legislação portuguesa no período colonial, mas isso não impediu que chegassem espanhóis entre 1580 e 1640, quando as duas coroas estiveram unidas. Também de judeus, originários sobretudo da Península Ibérica,
ingleses, franceses e holandeses. Esporadicamente viajavam para o Brasil cientistas, missionários, navegantes e piratas ingleses, italianos ou alemães, tá certo? Então, essa é mais ou menos a história do período de imigração, tá? Aí do período, digamos, colônia, né? Vamos agora aqui para a parte da imigração, tá certo? Da período de Segunda Guerra, certo? Distribuição do imigrante, vamos contribuição do imigrante, vamos aqui falar no período aqui depois do século XX, né? Acentua-se a diversificação de nacionalidades de correntes migratórias, fatos que já ocorreram nos últimos anos. No século XX, o fluxo migratório apresentou irregularidades em decorrência de fatores externos. As duas guerras mundiais, como eu falei, a recuperação europeia no pós-guerra, tá certo? A crise nipônica e igualmente devido a fatores internos, tá certo? Então, como eu disse, né, basicamente as duas guerras mundiais foram um grande fator, né? Tanto no período de guerra em si, que as pessoas fugiam para exatamente evitar algum tipo de massacre, a sua família, alguma coisa, medo mesmo da guerra, né? E depois nos períodos pós-guerra, porque depois desse período aí que massacrado, né? O país destruído, massacrado, uma crise gigantesca, né? Então as pessoas já fugiam por uma questão econômica, porque as pessoas não tinham emprego, a miséria era grande, a pobreza, a fome. Então as pessoas também nesse período. No intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, começo do século, 1918, 19, né? E aí a gente tem 25 anos depois a gente tem a Segunda Guerra, né? 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, a gente tem a Segunda Guerra, que aí quando estava começando a se recuperar, vem aquele baque. O baque grande, né? E aí também, muita gente, durante o período de Segunda Guerra, que ele é mais estendido, ele é maior, muita gente pica-mula, né? Para usar o termo popular, pica-mula, tá certo? E muita gente vem para o Brasil, muita gente vai para os Estados Unidos, muita gente vai para outros países, né? A Argentina, por exemplo, Brasil, vários países recebem essas pessoas de braços abertos, tá certo? O Brasil tem essa tradição realmente de ser um país de receber as pessoas de braços abertos, tá certo? Então, sobretudo italianos, no começo, São Paulo se grande de imigrantes, sobretudo italianos, para a Argentina, né? Na mesma época, verifica-se o início da imigração nipônica, os japoneses também, que alcançariam em 50 anos grande significação. Os japoneses, em 1950, constituíam a quarta colônia no Brasil em número de imigrantes, com 10,6% dos estrangeiros recenseados, tá certo? Então, a maior parte desses imigrantes fica ali na região sul e sudeste, maior parte, mas tem algumas colônias também, o pessoal ali que vai para o norte, vai para a Amazônia, vai para o Pará, de japoneses, uma colônia grande também de japoneses, tá certo? E essas pessoas são recebidas, bem recebidas, é dada a oportunidade dessas pessoas de crescer, por isso que a gente tem essa população bem mais desenvolvida, né? Foi dada a oportunidade a essas pessoas, tá certo? Então, vamos lá, vamos mudar um pouquinho agora e vamos explicar aqui qual é a diferença, boys and girls, entre refugiado e imigrante, tá certo? Refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de um país para o outro por motivo de guerra ou perseguição em seu país de origem, tá? No caso dos imigrantes, são pessoas que saem de seus países por opção, com o objetivo de conseguirem melhores condições de vida ou sobrevivente, tá certo? Eu não sabia disso, mas tem o Dia do Imigrante, que é o dia 25 de junho, tá? Então, quando a gente fala imigrante, na verdade, muitas dessas pessoas que vieram para cá, para o Brasil, são refugiadas, ou seja,
pessoas que fogem, que fugiram do seu local de nascença, do local onde cresceram, exatamente porque se sentiram ameaçadas de alguma forma, né? Se sentiram perseguidos em alguns casos, outros casos não perseguidos, mas ameaçados, dizendo assim, eu vou para um lugar em que eu possa proporcionar segurança para a minha família antes que algo aconteça. A maioria das pessoas fez isso realmente antes que algo acontecesse, né? Discordando ali do formato ali, por exemplo. Você vê que a grande quantidade de pessoas é de alemães, italianos e japoneses, né? Você vê os três ali que são os três inimigos, né, dos aliados. Então, quer dizer, a maioria dessas pessoas realmente não concordava com aquele regime ali e dizia, eu vou sair daqui porque se descobrirem que eu não sou, eu posso até ser assassinado, minha família pode ser perseguida, né? Então, vem embora para o Brasil. A gente pode chamar de refugiado, pode chamar de imigrante, né? Refugiado é aquele que realmente já existia uma ameaça específica contra aquela pessoa. Mas se a pessoa se sente ameaçada, ela também pode ser considerada refugiada. Imigrante é aquela pessoa que sai em busca de uma vida melhor para aquela pessoa, para ela e para a família dela. Então, assim, meio que entra em congruência, né, os significados, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora, mudando novamente, vamos falar um pouquinho da faixa etária da população brasileira, tá certo? Então, a população brasileira já foi uma população, o Brasil já foi um país dos jovens, né? O Brasil que tinha muitos jovens, e o Brasil ainda tem relativamente, comparado com outros países desenvolvidos, ainda tem bastante jovens, mas essa história, ela vem mudando bastante com o tempo, tá, boys and girls? Então, o que é considerado jovem, né? Do nascimento até os 19 anos de idade, adulto é de 20 até 59 anos de idade, idoso ou melhor idade, hoje em dia, né, chama melhor idade, 60 anos ou mais, tá certo? No Brasil, em consequência da desaceleração do aumento médio anual da população, do crescimento demográfico, o envelhecimento populacional, está havendo uma mudança do desenho da pirâmide etária, tá certo? Até os anos 80, a pirâmide era uma pirâmide mesmo, né? Ou seja, ela tinha uma base larga e ela ia afunilando. Ou seja, a base aqui, os jovens até 19 anos era a grande maioria, e à medida que ia envelhecendo a população, ela ia fazendo isso, ficando uma pontinha lá em cima. Até quanto mais velho, tá certo? Menos pessoas, né? Essa pirâmide mostra a quantidade de cidadãos, né? E quanto menos cidadãos, mais ela vai afunilando, tá certo? Até os anos 80, ela apresentava esse formato. Só que, dos anos 80 para cá, essa pirâmide, o formato dela está mudando, tá certo? Por exemplo, no ano 2000, a pirâmide mostrou uma base mais estreita e o formato menos afunilado, indicando a tendência de crescimento da população adulta, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui pirâmide etária da população brasileira, tá? Só não diz aqui de quando é, né? 1950, a média da expectativa de vida da população brasileira só não é maior devido à grande quantidade de assassinatos entre os indivíduos da faixa etária composta por jovens. Então, a gente tem esse problema social. Os jovens, muitos jovens ainda morrem, não chegam nem na fase adulta. Isso reduz bastante a nossa expectativa de vida. Tá certo? Então, a gente, deixa eu ver aqui, é de quando? Agora aqui não fala de quando é essa pirâmide. Aí quebra minhas pernas, né? Eu estou imaginando aqui que essa pirâmide seja uma pirâmide etária da população brasileira, assim, decente, do momento, né? Então, a base, ó, hoje a gente já tem, ela já não é mais uma pirâmide, né? Porque ela já é menor, a base dela, tá certo? Já é menor um pouquinho aqui embaixo, apesar de ser uma base razoável, mas ela tem uma barriga
ela deu uma embarrigada, é como se ela ficou grávida, né? Ela deu uma embarrigada, então a gente tem jovens, tem menos jovens nascendo, tem mais adultos, tá certo? E aqui vai afunilando ainda. Mas qual é a tendência disso acontecer? É feito um efeito, uma onda, né? A gente joga aqui, a onda vai seguindo, então essa barriga aqui, a tendência dessa barriga ir subindo, subindo. Até daqui a vários anos, talvez, provavelmente, até daqui a alguma geração, essa barriga, ela tá lá em cima e essa base aqui afunilada. Ou seja, dá uma invertida nessa pirâmide. A pirâmide, ela fica de cabeça para baixo. Isso é algo muito ruim por várias razões, porque a gente precisa de uma população jovem, a gente precisa de uma população produtiva, a gente precisa de uma população ativa, produzindo no país, na verdade, porque se não tem ninguém para produzir, como é que fica a situação? Né? Quem é que vai produzir as coisas? Como é que a gente vai consumir se não tem quem produza, né? Tem várias questões sociais aí no meio, né? Por exemplo, se a população toda envelhece, o velho vai muito mais no hospital, vai precisar de muito mais cuidado médico do que o jovem. Quem é que vai cuidar de todos esses velhos? Se não tem jovem suficiente para cuidar desses velhos, né? Quem é que vai produzir alimento? Quem é que vai trabalhar, produzir de uma maneira geral para que os velhos possam viver? Então, é um problema aí que tem várias formas de se resolver, tá certo? Inclusive a própria tecnologia é uma delas, né? A gente não sabe, daqui a 20, 30 anos, né? Vai ter tanta coisa que hoje as pessoas fazem que não vai precisar mais ninguém para fazer. Então, às vezes eu estou cantando um problema que daqui a 30 anos que talvez esse problema nem exista, né? A gente não sabe. Às vezes uma tecnologia cria toda uma disruptura, digamos assim, coisas que a gente nem imaginava e que hoje existem, né? Então, mas a gente, como professor de geografia, a gente precisa alertar para esses tipos de problema, tá certo? E o Brasil está passando por essa situação, tá certo? Por um lado, isso é um sinal positivo, né? É um sinal de que a população está se cuidando, né? Que as pessoas estão, na verdade, é um sinal positivo no sentido de que a mulher hoje ela tem mais independência, né? Ela tem quantos filhos ela quer ter, não são todas ainda, infelizmente, mas já chegou um ponto em que da população brasileira em que a mulher já tem mais controle sobre a vida dela, sobre o corpo dela. Ela decide. E a verdade é que a mulher ela não quer ter muitos filhos porque é trabalhoso para Dedéu e a carga pesada fica em cima da mulher. Então, cada vez mais as mulheres optando por ter menos filhos. Eu, por exemplo, raros são os casais que eu conheço que querem ter 2 filhos. A maioria um filho só e tchau. Né? Eu tive 2, mas a maioria é só um mesmo e ligar. Fazer a ligação total. Ok, boys and girls? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, tá certo? Então, eu gostaria de que vocês fizessem uma pesquisa como homework, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o impacto da imigração no nosso país, no Brasil, certo? Se ele foi positivo, se ele foi negativo, e se ele foi positivo, por que aquele foi positivo, se ele foi negativo, por que aquele foi negativo, ou se você achar ambos os aspectos positivos e negativos, você também pode colocar, tá certo? Naquele mesmo sistema, você tira uma foto, lança lá no Class App, e aí eu te dou o feedback lá pelo Class App. Ok, boys and girls? Então, gostaria de dizer que eu estou na expectativa grande, tá certo? De ver todos amanhã, no sábado, tá certo? No finzinho da tarde, estaremos todos aqui felizes, tá certo? E super excited, né? Para rever vocês novamente, porque muitos não estão podendo vir à escola e é uma pena. Infelizmente, a gente, em algum momento, vai estar todo mundo vacinado, em algum momento, mas é pouco provável que esse ano ainda a gente consiga ter 100% da população vacinada. Eu diria que é quase impossível. O governo pode falar o que quiser, mas 100% da população esse ano é muito, 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 muito difícil. Então, a gente
vai poder se ver assim, nesse formato que a escola, a nossa escola querida, Escola Dinâmica, está proporcionando. Ok, boys and girls? Então, o Teacher Leo vai ficando por aqui. Desejo a todos, tá certo? Para quem a gente não vê amanhã, um ótimo fim de semana, ok? Goodbye!